Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse evangelho de hoje, neste sábado, dia 11 de maio, da sexta semana da Páscoa, véspera aí da solenidade da Ascensão do Senhor, o evangelho de São João, que nós estamos meditando ao longo da semana e de semana passada, estamos aí fazendo uma grande meditação no evangelho de São João, ele nos coloca hoje que nós precisamos pedir em nome de Jesus. Aqui eu gostaria de dizer 3 coisas para a nossa meditação. Primeiro, nós não temos pedido nada. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós às vezes pedimos e pedimos mal. E terceiro, o nosso pedido ele precisa ser feito em nome de Jesus. Aqui está o segredo para a nossa meditação de hoje. Jesus começa dizendo que até agora nada pediste em meu nome. Pedi e receberei. Então a primeira coisa aqui que o Evangelho nos coloca é essa dimensão de fazer o pedido em nome de Jesus. Nós precisamos pedir em nome de Jesus. Isso não é uma coisa dos protestantes. Não é uma coisa somente dos nossos irmãos protestantes. Não, isso é católico. Pedir em nome de Jesus é totalmente católico. Nós precisamos fazer os nossos pedidos em nome de Jesus. E Jesus diz que até agora nada pedistes. Então aqui eu gostaria de lembrar aquilo que São Tiago diz na sua carta. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ora, Jesus nos incentiva a pedir. A primeira coisa que o Senhor nos faz, nos incentivando, é nos incentivar a pedir. Nós somos convidados a pedir. E São Tiago nos ensina que nós precisamos saber fazer o pedido. Então, Deus ele quer nos dar. Ele diz que se nós fizermos o pedido de maneira correta, o Pai irá nos atender. Então, primeira coisa, pedir em nome de Jesus. Todo o nosso pedido precisa ser feito em nome de Jesus. Primeira coisa. Depois, nós precisamos saber pedir. Pedir mal para esbanjar, como diz lá São Tiago. Deus está pronto a nos dar todas as coisas que a gente precisa. Ele já sabe, inclusive, de tudo aquilo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Deus já sabe, Ele sabe do que nós precisamos. Então, significa dizer que nós precisamos fazer o pedido de maneira correta. Nós precisamos saber pedir. Pedir em nome de Jesus. E pedir o quê? Bom, aí o conteúdo do nosso pedido está muito bem formulado na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso está tudo lá, o qual a gente precisa pedir, na ordem que nós precisamos pedir. Então já está tudo esmiuçado na oração do Pai Nosso para cada um de nós. Nós só precisamos então abrir mão da nossa vontade e pedir aquilo que Deus está plenamente de acordo para nos dar. Isso não quer dizer que nós não possamos pedir, por exemplo, emprego, saúde e todas as outras realidades. Não, podemos pedir essas coisas. Somente que as coisas mais importantes que a gente precisa pedir, sem dúvida alguma, meus irmãos, é pedir as coisas para a nossa salvação. Aqui está o segredo do sucesso do nosso pedido, se é que a gente pode falar assim, né? Uma vez que nosso Senhor, Ele está nos incentivando e nos encorajando a pedir, e diz que nós não pedimos nada até agora em nome dele, e Ele diz: pedi e recebereis.
Então, de maneiras que, quando nós pedimos coisas que estão de acordo para a nossa salvação, Deus, Ele nos concederá. Isso daí é certo. Deus irá nos atender quando nós estivermos pedindo coisas que estejam de acordo para a nossa salvação. Jamais Deus nos dará coisas que possa não contribuir para a nossa salvação. Isso aqui é claro, Deus ele não vai dar. Ele nos dará coisas essenciais para a nossa salvação. Então, nós precisamos pedir. A pergunta é: você tem pedido, meu irmão? Você tem pedido, minha irmã? Você tem pedido em nome de Jesus coisas para a nossa salvação? Veja, na oração do Pai Nosso, nos 7 pedidos, eu disse que está lá tudo que nós devemos pedir, na ordem que nós devemos pedir. Já está contido lá para cada um de nós aquilo que são as coisas mais importantes. Os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso, eles são teologais, ou seja, eles se referem diretamente a Deus. Diretamente a Deus. Pedir o reino de Deus, a vontade de Deus e santificar o nome de Deus, todas essas coisas são teologais, se referem diretamente a Deus. Depois a gente começa pedindo o pão de cada dia, que nos livre do mal, da tentação e de todas essas coisas. Pedir que Ele perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados daqueles que nos têm ofendido. Ali está a regrinha de ouro para cada um de nós. Tudo que nós precisamos pedir, na ordem que nós precisamos pedir. Agora, se a gente não usa meio da oração, nós corremos um grande risco. Aqui está o ponto central da nossa meditação de hoje. Por que nós devemos rezar e por que nós devemos pedir coisas na oração? Santo Tomás de Aquino nos ensina grandemente nesse ponto, dizendo que Deus, Ele quer nos dar, Ele determinou na sua bondade infinita a nos dar coisas através da oração. De maneira que, então tem coisa que Deus pode nos dar, não nos dá se a gente não rezar? Sim. Existem coisas que se a gente não rezar, e as coisas mais importantes nós recebemos na oração, então significa dizer que se a gente não rezar, nós não vamos receber de Deus aquelas coisas que Ele determinou nos dar através da oração. Assim como Ele determinou a nos dar água através das nascentes, dos rios, não vem água de outro lugar, da chuva, por exemplo, tem água da chuva, tem água das nascentes, tem água do rio, são os meios que Deus determinou para que a gente pudesse ter acesso à água. Então, para termos acesso a graças assim especiais para a nossa salvação, o meio é a oração. E não só isso. A oração também é um meio que nos faz crescer na vida de santidade e nos faz colocar o nosso organismo espiritual em movimento, de maneira que a gente, rezando, nós estamos então fazendo atos de fé exercido, e isso vai fazer crescer as virtudes teologais de fé, esperança e caridade em cada um de nós. Então o segredo é esse. E Jesus ainda diz, olha, eu estou dizendo isso agora de maneira figurada, mas vai chegar a hora que vou falar abertamente dessas coisas. Ele diz isso para que a nossa alegria seja completa. Então veja, meu irmão, minha irmã, Deus quer que você fique alegre. Deus quer que eu fique alegre, que cada um de nós fiquemos alegres. Por isso Ele nos dá um meio maravilhoso, chamado oração. E aqui eu encerro dizendo aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Que a gente possa colocar a nossa vida de oração em dia, né? A cada dia, todo dia, que a gente possa, de fato, exercitar na oração a intimidade com o nosso Deus. Deus te abençoe imensamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.